Imagine um fazendeiro de coração endurecido, expulsando uma égua grávida de sua propriedade. Não serve mais para nada, ele pensou. Mas o destino tinha outros planos. 3 semanas depois, ela retorna. E o que ela traz consigo? Algo que a ciência jamais poderia explicar. Fazendeiro expulsa uma égua grávida. Mas o que acontece em seguida desafia toda a lógica. Esta é a história de uma transformação impossível. Um milagre vivo que mudará para sempre nossa compreensão sobre conexão entre espécies. O nascer do sol ainda era apenas uma promessa no horizonte quando Thomas Peterson, um fazendeiro de 60 anos conhecido por sua dureza e pragmatismo, tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de muitas vidas. Naquela propriedade rural isolada, onde o vento sussurrava entre os campos de trigo, uma égua de pelagem castanha chamada Stella estava prestes a ser expulsa. "Não posso manter um animal que não serve para trabalho", murmurou Thomas, observando com olhos críticos o ventre inchado do animal. A égua havia sido diagnosticada com uma gravidez complicada e, segundo o veterinário local, as chances de sobrevivência, tanto da mãe quanto do potro, eram mínimas. Para um homem que administrava sua fazenda como um negócio, números e resultados eram o que importava, não sentimentos. O que Thomas não sabia era que aquela decisão aparentemente prática desencadearia uma sequência de eventos que nem ele, com toda a sua experiência de vida, poderia prever. Eventos que testariam não apenas sua visão de mundo, mas a própria compreensão do que significava ser humano. Enquanto carregava Stella para o trailer, Thomas ignorou o olhar profundo do animal. Aqueles olhos que pareciam entender exatamente o que estava acontecendo. Sarah, sua filha de 17 anos, observava a cena de longe, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. "Pai, por favor, não podemos tentar mais uma vez?" ela implorou, mas suas palavras foram levadas pelo vento como folhas secas. O destino de Stella parecia selado, abandonada à própria sorte em meio à natureza selvagem, longe das terras protegidas da fazenda Peterson. Ninguém poderia imaginar que, apenas 3 semanas depois, aquela mesma égua rejeitada retornaria, trazendo consigo não apenas um milagre, mas uma lição que transcenderia gerações. Uma história de perseverança, mistério e um vínculo inexplicável que desafiaria tudo o que a ciência e a razão poderiam explicar. O que aconteceu naquelas 3 semanas e o que Stella trouxe de volta consigo é algo que você precisará ver para acreditar. Se você gosta desse tipo de história, não se esqueça de seguir o canal para mais emoções como esta. A Fazenda Peterson não era um lugar para sentimentalismos. Localizada nos campos áridos do interior, onde as estações eram marcadas mais pela intensidade do trabalho do que pelas mudanças climáticas, a propriedade era comandada com mão de ferro por Thomas Peterson há mais de 3 décadas. Desde que perdera a esposa para um câncer fulminante, Thomas havia se fechado em uma casca de pragmatismo, transformando cada decisão em uma equação simples de custo e benefício. A fazenda, que um dia fora um lugar de risos e celebrações familiares, agora ecoava apenas com o som de tratores e o mugido ocasional do gado. O celeiro vermelho, antes um símbolo de prosperidade, agora trazia nas suas tábuas desgastadas as marcas do tempo e da negligência emocional. Foi neste ambiente austero que Stella, uma égua árabe de linhagem mista, havia chegado 5 anos antes, trazida como um presente para Sarah. Na época, uma menina de apenas 12 anos que desesperadamente precisava de algo para preencher o vazio deixado pela morte da mãe. Animais são ferramentas de trabalho ou fonte de lucro, não são membros da família. Thomas repetia como um mantra sempre que Sarah demonstrava apego excessivo a algum dos bichos da fazenda. No início, ele havia permitido que a filha mantivesse Stella como um passatempo,
Talvez um último gesto de ternura paterna antes que o luto o endurecesse completamente. Mas agora, com a égua prenhe e incapacitada de realizar suas funções habituais, a sentença havia sido proferida durante o jantar da noite anterior. Amanhã, Stella vai embora. Não podemos manter um animal que só consome recursos sem trazer retorno. As palavras caíram como pedras no silêncio da cozinha, enquanto Sarah sentia seu mundo desmoronar mais uma vez. Ela conhecia o pai o suficiente para saber que nenhum apelo emocional o demoveria. Thomas Peterson era um homem que, após perder tudo o que amava, havia decidido não se permitir mais sentir. Ele não via a ironia cruel de repetir com a filha o mesmo abandono que o destino havia lhe imposto. Na madrugada seguinte, o céu ainda pintado com os tons profundos da noite, Thomas já estava de pé. Carregou Stella para o trailer com movimentos mecânicos, ignorando os relinchos nervosos do animal. A égua, de pelagem castanha brilhante e uma mancha branca no formato de estrela na testa, a origem de seu nome, parecia pressentir seu destino. Seus olhos grandes e expressivos acompanhavam cada movimento do fazendeiro, como se tentasse compreender por que seu lar de tantos anos agora a rejeitava. Sarah observava da janela de seu quarto, mordendo o lábio com tanta força que sentiu o gosto metálico do sangue. Ela queria gritar, implorar, fazer qualquer coisa para impedir o pai, mas sabia que era inútil. Em vez disso, sussurrou uma promessa ao vento, esperando que, de alguma forma, chegasse aos ouvidos de sua amada égua. Vou te encontrar, Stella. Onde quer que ele te deixe, vou te trazer de volta. O destino escolhido por Thomas ficava a quase 50 quilômetros da fazenda, uma área semideserta onde um pequeno riacho cortava a paisagem árida, oferecendo água suficiente para que o animal não morresse imediatamente. Pelo menos isso, pensou ele, tentando silenciar um remorso que se recusava a reconhecer. Enquanto abria a porta do trailer e guiava Stella para fora, ele evitou olhar diretamente para o animal. Havia algo naqueles olhos que o incomodava profundamente, como se a égua pudesse enxergar através das camadas de indiferença que ele havia construído ao longo dos anos. Vai, disse com voz áspera, dando um leve tapa no flanco do animal. Stella não se moveu imediatamente. Virou-se uma última vez para Thomas, seu olhar tão humano que por um instante o fazendeiro sentiu seu peito apertar. Então, com passos lentos e pesados pela gravidez avançada, ela se afastou em direção ao riacho. Thomas Peterson subiu rapidamente em seu veículo e partiu, aumentando o volume do rádio para abafar pensamentos indesejados. O que ele não sabia era que Stella carregava muito mais do que apenas um potro em seu ventre. Ela carregava o potencial para um milagre que desafiaria tudo o que ele acreditava ser possível. O sol já estava alto quando Sarah finalmente conseguiu escapar de suas obrigações na fazenda. Havia esperado que o pai saísse para uma reunião na cooperativa local antes de colocar em prática seu plano improvisado. Com uma mochila contendo água, um kit de primeiros socorros básico, algumas maçãs, as favoritas de Stella, e todo o dinheiro que conseguira economizar nos últimos meses, ela pegou sua bicicleta e partiu. O problema era que Sarah não fazia ideia de onde o pai havia deixado Stella. Thomas nunca mencionara o local exato, apenas dissera vagamente que a égua estaria livre na natureza, o que poderia significar qualquer lugar num raio de muitos quilômetros. A determinação, no entanto, brilhava nos olhos da garota com a mesma intensidade do sol daquela manhã escaldante. Vou encontrá-la, repetia para si mesma enquanto pedalava pela estrada de terra que se estendia para além dos limites da propriedade. Sarah conhecia bem seu pai. Ele não teria ido longe demais, apenas o suficiente para garantir que o animal não encontrasse o caminho de volta sozinho. As horas foram passando e o entusiasmo inicial de Sarah começou a dar lugar ao cansaço e à preocupação.
O sol impiedoso castigava seus ombros expostos e os músculos das pernas protestavam contra o esforço contínuo. Ela havia percorrido mais de 20 quilômetros, parando em cada fazenda no caminho para perguntar se alguém tinha visto uma égua árabe prenhe vagando sozinha. As respostas negativas acumulavam-se, pesando em seu coração como pedras. Em um momento de desespero, encostou a bicicleta contra uma árvore solitária e deixou que as lágrimas finalmente viessem. "Stella", sussurrou entre soluços. "Onde você está?" O vento carregou sua pergunta pela vastidão da paisagem sem oferecer resposta. Foi então que Sarah ouviu o som de um veículo se aproximando. Rapidamente enxugou as lágrimas, constrangida por ser vista naquele estado. O velho caminhão azul reduziu a velocidade ao passar por ela, e o motorista, um homem idoso com pele curtida pelo sol e olhos bondosos, baixou o vidro. "Está tudo bem, garota? Parece que você está perdida." "Estou procurando por uma égua", Sarah respondeu, surpresa com a firmeza em sua própria voz, apesar do desespero que sentia. "Meu pai a deixou em algum lugar por aqui ontem. Ela está grávida e precisa de ajuda." Algo no olhar do homem mudou, uma sombra de reconhecimento que fez o coração de Sarah acelerar. "Por acaso essa égua tem uma mancha branca na testa, parecendo uma estrela?" perguntou ele, e a esperança explodiu no peito da garota. Sim, é a Stella, o senhor a viu." O homem, que se apresentou como Joe Wilkins, proprietário de uma pequena propriedade a alguns quilômetros dali, confirmou com um aceno. "Vi seu pai deixando ela perto do Riacho dos Salgueiros, ontem ao amanhecer. Achei estranho, mas não é da minha conta como cada um trata seus animais." Havia uma nota de desaprovação em sua voz que Sarah escolheu ignorar, concentrando-se apenas na informação preciosa que acabara de receber. "O senhor poderia me levar até lá, por favor?" Joe Wilkins não era um homem de muitas palavras, mas algo na determinação daquela jovem o comoveu. Enquanto dirigia pela estrada esburacada em direção ao riacho, ele observava pelo canto do olho o rosto tenso de Sarah, seus dedos inquietos tamborilando sobre a mochila no colo. "Sabe?" Ele quebrou o silêncio finalmente. "Há algo estranho naquela égua." Sarah virou-se para ele, curiosidade substituindo momentaneamente a ansiedade. "Como assim, estranho?" O velho fazendeiro franziu o senho, como se buscasse as palavras certas. "É difícil explicar. Quando a vi ontem, parada junto ao riacho depois que seu pai partiu, ela não parecia assustada ou perdida. Parecia que estava esperando por algo ou alguém." Um calafrio percorreu a espinha de Sarah, apesar do calor sufocante. Havia algo na voz de Joe que sugeria mais do que ele estava dizendo. "Chegamos", anunciou ele, estacionando o caminhão perto de um conjunto de salgueiros que marcavam a presença do riacho. Sarah saltou do veículo antes mesmo que o motor fosse desligado e correu para a margem da água, gritando o nome de Stella. Mas o único som que respondia era o sussurro do vento entre as folhas e o suave murmúrio da água corrente. A égua não estava em lugar nenhum, e com o sol começando a se pôr, Sarah sentiu o desespero apertar seu peito como um torniquete. O que ela não imaginava é que no exato momento em que procurava por Stella, algo extraordinário estava acontecendo a quilômetros dali, algo que desafiaria toda a lógica e mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos. Quando o som do motor do trailer de Thomas desapareceu na distância, Stella permaneceu imóvel por longos minutos, como se processasse a nova realidade que se impunha. O peso em seu ventre parecia mais acentuado naquele momento, uma responsabilidade ampliada pela solidão súbita. O riacho à sua frente oferecia água cristalina, um pequeno consolo na vastidão hostil que agora a cercava. Com passos cautelosos, a égua aproximou-se da margem e baixou o focinho para a superfície líquida, bebendo lentamente, enquanto seus olhos atentos escaneavam o ambiente desconhecido. A natureza ao redor
parecia estranhamente silenciosa, como se todos os seus habitantes observassem a recém-chegada com curiosidade e suspeita. Havia predadores naquela região, coiotes principalmente, e Stella, com seus movimentos limitados pela gravidez, seria uma presa fácil se não encontrasse abrigo adequado antes do anoitecer. Um instinto mais antigo que a domesticação começou a despertar dentro dela. Memórias ancestrais de uma época em que seus antepassados vagavam livres pelas planícies, enfrentando perigos e desafios semelhantes. À medida que o sol se movia pelo céu, Stella também se movia, afastando-se gradualmente do ponto onde fora deixada. Não seguia uma direção aleatória. Parecia haver um propósito em sua caminhada lenta e determinada. Ocasionalmente, parava para pastar, alimentando-se da vegetação esparsa que crescia entre as pedras, mas logo retomava seu trajeto, como se respondesse a um chamado que apenas ela podia ouvir. O terreno tornava-se cada vez mais acidentado, com pequenas elevações e depressões que exigiam atenção constante para evitar tropeços. Cada passo era calculado, cada escolha de caminho aparentemente deliberada. Para um observador casual, seria apenas um animal perdido buscando subsistência, mas havia algo mais naquela jornada. Uma intencionalidade que desafiava explicações simples. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e vermelho, Stella encontrou uma pequena formação rochosa que oferecia alguma proteção contra o vento e possíveis predadores. Ali, protegida por um lado e com visão clara dos arredores, ela finalmente se permitiu descansar, dobrando cuidadosamente as pernas e deitando-se sobre a terra ainda morna do calor diurno. A noite caiu sobre a paisagem como um manto pesado, trazendo consigo uma sinfonia de sons que teriam aterrorizado qualquer cavalo domesticado comum. O uivo distante de coiotes, o farfalhar de pequenos animais na vegetação rasteira, o ocasional pio de uma coruja, uma orquestra selvagem que anunciava perigos e oportunidades na escuridão. Stella, no entanto, permanecia estranhamente calma em seu abrigo improvisado, seus grandes olhos refletindo ocasionalmente o brilho das estrelas quando se abriam para verificar os arredores. Algo parecia ter mudado nela desde que cruzara os limites da fazenda Peterson, uma transformação sutil, mas profunda, como se camadas de domesticação estivessem sendo gradualmente removidas, revelando uma essência mais antiga e sábia. Dentro de seu ventre, a vida que carregava também parecia mais ativa naquela noite. Movimentos que antes eram suaves, agora tornavam-se mais pronunciados, como se o filhote respondesse às mudanças no ambiente e no comportamento da mãe. Stella emitiu um suave relincho, quase um sussurro na noite silenciosa, um som que parecia tanto uma canção de ninar quanto uma promessa para o ser que crescia dentro dela. Com o primeiro raio de sol no horizonte, Stella já estava de pé, alerta e pronta para continuar sua jornada misteriosa. Havia uma urgência nova em seus movimentos, como se soubesse que o tempo estava se esgotando. A gravidez avançada limitava sua velocidade e resistência, mas não diminuía sua determinação. Ao meio-dia, chegou a uma pequena depressão no terreno, cercada por arbustos altos e algumas árvores dispersas. Um oásis improvável na paisagem predominantemente árida. A vegetação mais abundante e a presença de um pequeno olho d'água tornavam o local significativamente mais hospitaleiro que os arredores. Foi ali, protegida pela vegetação e com acesso à água e alimento, que Stella pareceu finalmente encontrar o que procurava. Com movimentos meticulosos, começou a preparar o terreno, limpando uma área específica com seus cascos, um comportamento instintivo de preparação para o parto que se aproximava. O sol já estava alto no céu quando os primeiros sinais começaram, contrações sutis a princípio, que foram se intensificando gradualmente. A égua respirava pesadamente, ocasionalmente emitindo sons baixos de desconforto.
Estava sozinha, sem assistência humana ou veterinária, apenas guiada por instintos que haviam guiado sua espécie por milhares de anos antes da domesticação. O que estava prestes a acontecer naquele pequeno oásis, longe dos olhos humanos, seria o primeiro ato de um drama que ninguém poderia ter antecipado, um milagre da natureza que desafiaria explicações convencionais e mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos. 3 semanas haviam se passado desde o desaparecimento de Stella. Na fazenda Peterson, o tempo parecia correr em 2 velocidades distintas. Arrastava-se tortuosamente para Sarah, que ainda saía todas as manhãs para procurar por sua égua, mas seguia seu ritmo normal para Thomas, que deliberadamente submergira em seus afazeres diários, recusando-se a discutir o assunto ou sequer mencionar o nome do animal. A atmosfera na casa era carregada de silêncio e ressentimento. As poucas palavras trocadas limitavam-se ao estritamente necessário. Naquela manhã de domingo, Thomas estava na varanda, revisando planilhas de gastos, quando um som familiar fez com que suas mãos congelassem sobre os papéis. Um relincho, distante, mas inconfundível. Seus olhos ergueram-se lentamente, percorrendo a estrada de terra que serpenteava até o horizonte. No início não viu nada, apenas a paisagem familiar banhada pela luz dourada do amanhecer. Então, como uma aparição, uma silhueta surgiu contra o sol nascente. A inconfundível forma de um cavalo avançando a passos lentos, mas determinados em direção à fazenda. Impossível, murmurou Thomas, retirando os óculos e esfregando os olhos como se pudesse estar tendo uma alucinação. Mas quando voltou a olhar, a figura estava mais próxima, e não havia dúvida. Era Stella. A égua que ele havia abandonado a quase 50 quilômetros dali, em um território hostil e desconhecido, de alguma forma encontrara o caminho de volta. Mas havia algo diferente, algo que fez o coração do fazendeiro acelerar, de forma quase dolorosa. Ao lado de Stella, acompanhando seus passos com pernas ainda inseguras, caminhava uma cria, não um potro como seria esperado, mas algo que, mesmo à distância, Thomas podia perceber que não era comum. A xícara de café que segurava escorregou de seus dedos subitamente fracos, espalhando o líquido escuro sobre os documentos esquecidos. Com passos incertos, como um homem em transe, ele desceu os degraus da varanda e começou a caminhar em direção aos animais que se aproximavam. Dentro da casa, Sarah, que acabara de acordar, ouviu o barulho da xícara quebrando e correu para a janela, apenas para ver seu pai caminhando como um sonâmbulo em direção à estrada. Sarah não precisou de mais do que um segundo para reconhecer a silhueta que se aproximava. "Stella!" O grito escapou de seus lábios antes que pudesse conter uma explosão de alegria e incredulidade misturadas. Em segundos, ela estava fora da casa, ultrapassando o pai em sua corrida desenfreada em direção à égua. Lágrimas embaçavam sua visão enquanto corria, mas mesmo assim podia ver claramente que algo extraordinário havia acontecido. Stella não voltava sozinha. Ao seu lado, caminhava uma criatura que parecia desafiar toda a lógica e conhecimento sobre biologia. Não era um potro, nem qualquer outro animal facilmente identificável. Era uma criatura que parecia combinar características de várias espécies, algo que a mente racional se recusaria a aceitar como possível. Sarah diminuiu o passo, confusão substituindo momentaneamente a euforia inicial. À medida que se aproximava, os detalhes tornavam-se mais claros e a realidade do que estava vendo caía sobre ela como uma avalanche de impossibilidades. As pernas tremeram e ela parou completamente a alguns metros de distância, incapaz de processar o que seus olhos testemunhavam. Stella, no entanto, continuou avançando, seus olhos fixos em Sarah com uma expressão quase humana de reconhecimento e, seria possível, orgulho. Thomas alcançou a filha no momento exato em que Stella parava diante deles.
o focinho estendido como se oferecesse um cumprimento após longa ausência. Ao seu lado, a criatura que a acompanhava observava os humanos com olhos de uma inteligência desconcertante. Olhos que não pertenciam a nenhuma espécie conhecida, que refletiam um entendimento além da compreensão animal comum. Era um ser híbrido, com características que desafiavam categorização. Pele que alternava entre pelo e escamas em diferentes partes do corpo, membros que não eram nem cascos nem patas no sentido tradicional, uma estrutura física que sugeria uma amalgamação impossível de diferentes linhagens genéticas. "Meu Deus!", sussurrou Thomas, sua voz pouco mais que um sopro trêmulo. O que é isso?" Sarah, superando o choque inicial, deu um passo à frente e estendeu a mão lentamente. A criatura inclinou a cabeça, estudando o gesto por um momento, antes de avançar e pressionar sua testa contra a palma aberta da garota. Um gesto de confiança tão deliberado, tão consciente, que não poderia ser confundido com um comportamento instintivo. Naquele instante, algo mudou no ar ao redor deles, uma sensação quase palpável de que estavam na presença de algo que transcendia o entendimento comum do mundo natural. O que Stella havia dado à luz não era apenas uma anomalia biológica, era um mistério vivo, um enigma que abalaria as fundações não apenas da pequena fazenda Peterson, mas potencialmente de todo o conhecimento científico estabelecido sobre vida e evolução. E esse era apenas o começo de uma história que ninguém poderia prever. A notícia sobre a criatura nascida de Stella espalhou-se como fogo em palha seca. Primeiro foi o veterinário local, Dr. Robert Hamill, que chegou à fazenda com ceticismo profissional apenas para sair 2 horas depois, com os olhos arregalados e as mãos trêmulas, fazendo ligações frenéticas para colegas em universidades. Depois vieram os biólogos, geneticistas, zoólogos, uma procissão interminável de especialistas boquiabertos diante do impossível que respirava, se movia e demonstrava uma inteligência cada vez mais evidente a cada dia. No espaço de uma semana, a tranquila fazenda Peterson transformou-se no epicentro de um terremoto científico. Tendas foram erguidas, equipamentos sofisticados transportados, conferências improvisadas aconteciam diariamente no celeiro convertido em laboratório temporário. "É geneticamente impossível", declarou a doutora Eleanor Whitman, geneticista renomada da Universidade de Cornell, enquanto analisava as primeiras sequências de DNA da criatura. "O que estamos vendo aqui desafia todo o nosso entendimento sobre barreiras entre espécies. Não é apenas uma hibridização. É como se o código genético tivesse sido reescrito de alguma forma." Thomas observava tudo com uma mistura de assombro e desconforto. Sua fazenda, antes um refúgio de previsibilidade e controle, agora fervilhava com uma energia caótica que o deixava profundamente deslocado. Em contraste, Sarah florescia no novo ambiente, absorvendo cada fragmento de conhecimento compartilhado pelos cientistas, tornando-se rapidamente uma espécie de intermediária entre os pesquisadores e a criatura, que demonstrava uma afinidade especial com a garota. "Nós a chamamos de Lumina", Sarah explicou a um jornalista que conseguira permissão para uma entrevista exclusiva. O nome surgira espontaneamente na primeira noite após o retorno de Stella, quando Sarah observara a estranha luminescência que emanava da pele da criatura sob o luar. Não era um brilho constante, mas uma pulsação suave, quase imperceptível, a menos que se observasse atentamente. Um fenômeno que os cientistas ainda lutavam para explicar, assim como dezenas de outras características extraordinárias que vinham descobrindo a cada exame. Teoricamente, deveria haver incompatibilidades celulares severas, comentou o Dr. Takahashi, especialista em biologia do desenvolvimento, coçando a cabeça enquanto revisava resultados de testes. Os tecidos deveriam rejeitar uns aos outros. Sistemas orgânicos não deveriam funcionar em harmonia.
E ainda assim, aqui está ela, não apenas viva, mas aparentemente prosperando. A doutor Whitman estabeleceu um acampamento permanente na fazenda, determinada a desvendar o enigma genético que Lumina representava. Em uma tarde particularmente quente, enquanto analisava novos dados em seu laptop, ela chamou Sarah para uma conversa privada. "Há algo que precisamos discutir", disse a cientista, seu tom sério contrastando com a excitação que normalmente acompanhava suas descobertas. "Encontramos sequências no DNA de Lumina que não correspondem a nenhuma espécie conhecida." Sarah franziu o senho, tentando processar a informação. "Como assim? Está dizendo que é uma espécie totalmente nova?" A geneticista balançou a cabeça lentamente. "Não exatamente. Estou dizendo que existem fragmentos genéticos que não correspondem a nenhuma forma de vida terrestre documentada." Um silêncio pesado seguiu-se à declaração. No canto da tenda improvisada, Lumina observava as duas com seus olhos extraordinários, como se compreendesse perfeitamente o teor da conversa. "Há outra coisa", continuou a Dr. Whitman após um momento. "Esses mesmos marcadores genéticos desconhecidos também estão presentes em Stella." Sarah sentiu o ar escapar de seus pulmões. "Isso é impossível", sussurrou. "Conhecemos Stella desde que ela nasceu. Ela sempre foi normal." A teoria que começou a se formar entre a equipe científica era tão extraordinária quanto a própria Lumina. "Acreditamos que algo aconteceu durante aquelas 3 semanas em que Stella esteve sozinha nas terras selvagens", explicou o Dr. Hamill durante uma conferência improvisada para a equipe ampliada de pesquisadores. "Algo alterou fundamentalmente sua composição genética, algo que permitiu o nascimento de um ser que, por todas as leis da natureza que conhecemos, não deveria ser possível." As especulações iam desde exposição a algum agente mutagênico desconhecido até teorias mais fantásticas envolvendo intervenção não terrestre. Esta última sussurrada apenas nos cantos mais reservados do acampamento, longe dos ouvidos da imprensa que agora se aglomerava nos limites da propriedade. Para Thomas, que observava tudo com crescente apreensão, um pensamento persistente tornava-se cada vez mais difícil de ignorar. Sua decisão de abandonar Stella, um ato de frieza calculada, havia inadvertidamente desencadeado algo que transcendia qualquer cálculo ou previsão. Enquanto isso, no estábulo convertido em habitat para mãe e filhote, Sarah passava horas observando Lumina desenvolver novas habilidades diariamente. Da compreensão aparente da linguagem humana à capacidade de manipular objetos com uma destreza que nem mesmo os primatas mais avançados demonstravam. "O que você é realmente?", sussurrou certa vez quando estavam sozinhas. Para sua surpresa e assombro, Lumina ergueu os olhos para encará-la e, por um momento fugaz, Sarah teve a impressão absoluta de que a criatura estava prestes a responder em palavras. A primeira reportagem apareceu no jornal local. Um pequeno artigo na 3ª página que poderia facilmente passar despercebido não fosse pelo título intrigante. "Anomalia biológica desconcerta cientistas em fazenda local." Em questão de dias, o que começou como uma curiosidade regional transformou-se em um fenômeno midiático global. Equipes de televisão de todos os continentes montaram acampamento na estrada que levava à fazenda Peterson. Helicópteros sobrevoavam a propriedade, esperando captar imagens exclusivas de Lumina. As redes sociais explodiam com especulações, teorias conspiratórias e até mesmo cultos improvisados surgiam, declarando a criatura como um presságio de eventos apocalípticos ou salvacionistas. Thomas, que sempre valorizara sua privacidade como um tesouro, agora se via cercado por um circo midiático sufocante. "Não darei entrevistas", declarou firmemente, posicionando-se na entrada da propriedade como um guardião improvável do mistério que ele mesmo havia inicialmente rejeitado.
A ironia não passava despercebida por Sarah, que observava a transformação gradual do pai com uma mistura de surpresa e esperança. O homem pragmático que abandonara Stella agora se tornava o protetor ferrenho da criatura que ela havia trazido ao mundo. Sr. Peterson, o mundo tem direito de saber o que está acontecendo em sua fazenda, gritou um repórter particularmente agressivo, enquanto Thomas fechava o portão principal com uma corrente reforçada. O mundo não tem direito algum sobre o que é meu, respondeu ele com uma calma surpreendente, considerando a pressão. Dentro da propriedade, enquanto isso, a comunidade científica dividia-se em facções. Alguns defendiam a divulgação completa de todas as descobertas, argumentando que o conhecimento pertencia à humanidade. Outros, liderados pela doutora Whitman, advogavam por cautela e proteção. O que temos aqui é único e precioso demais para ser exposto aos caprichos da opinião pública e dos interesses corporativos, argumentou ela durante uma acalorada reunião no celeiro. Pensem nas implicações. Companhias farmacêuticas, governos, grupos militares, todos querendo uma parte desse milagre genético. O termo milagre havia se tornado comum entre os cientistas, mesmo os mais céticos, uma concessão tácita de que estavam diante de algo que transcendia explicações puramente materialistas. Enquanto os adultos debatiam, Sarah passava cada momento possível com Lumina, cuja compreensão do mundo parecia expandir-se exponencialmente a cada dia. A inevitável ruptura da barreira de privacidade ocorreu numa manhã de terça-feira, quando um drone não autorizado sobrevoou o estábulo onde Lumina brincava ao sol com Sarah. As imagens, ainda que granuladas e instáveis, eram inconfundíveis em sua estranheza e beleza, uma criatura como nenhuma jamais vista, movendo-se com graça fluida, interagindo com uma jovem humana como se fossem da mesma espécie. Em horas, o vídeo viralizou globalmente, sendo visto por milhões, analisado por especialistas e contestado por céticos que gritavam falsificação. Não é mais possível controlar a narrativa, admitiu a doutora Whitman naquela noite, enquanto a equipe de segurança contratada lutava para manter os jornalistas e curiosos longe dos limites da propriedade. Precisamos de uma estratégia, uma maneira de apresentar Lumina ao mundo em nossos próprios termos. Foi nesse momento que Sarah, que havia permanecido quieta durante toda a discussão, finalmente ergueu a voz. Não somos nós que devemos decidir, disse ela com uma clareza que silenciou a sala. Lumina não é uma cobaia, nem uma curiosidade, nem uma descoberta científica. Ela é um ser com consciência própria. Se alguém deve escolher como se apresentar ao mundo, é ela. Um silêncio atordoado seguiu-se às palavras de Sarah. Foi quebrado pelo som de cascos no chão de madeira. Stella entrando no celeiro, seguida por Lumina, que parecia crescer e evoluir fisicamente a cada dia. A criatura olhou ao redor da sala, seus olhos extraordinários fixando-se em cada rosto por um momento, como se avaliasse intenções e pensamentos. Então, para espanto de todos, caminhou até o centro do celeiro, onde um grande mapa mundi estava espalhado sobre uma mesa improvisada. Com um movimento deliberado que demonstrava compreensão completa do simbolismo do objeto, Lumina colocou uma de suas patas, que agora se assemelhava mais a uma mão, com dedos longos e flexíveis, exatamente sobre o ponto que representava a sede das Nações Unidas em Nova York. A mensagem era clara, mesmo sem palavras. Ela quer se apresentar ao mundo, sussurrou Sarah, traduzindo o que todos haviam testemunhado, mas poucos ousavam acreditar. E não a qualquer parte do mundo. As Nações Unidas aos líderes globais. Thomas, que observava a cena da porta do celeiro, sentiu algo romper-se dentro dele. A última barreira de ceticismo e pragmatismo que havia definido sua vida por tanto tempo. Com passos pesados, aproximou-se da criatura que seu ato de crueldade involuntariamente trouxera ao mundo. Então, nós a levaremos,
disse ele, sua voz rouca de emoção contida, mas como uma embaixadora, não como uma curiosidade. Como um milagre que merece respeito, não como uma anomalia a ser dissecada. O que ninguém na sala poderia prever naquele momento era que a jornada que estavam prestes a empreender mudaria não apenas suas vidas, mas o curso da história humana de maneiras que ainda não podiam imaginar. A caravana que partiu da fazenda Peterson na madrugada seguinte parecia mais uma operação militar do que uma viagem científica. 3 SUVs blindados, escoltados por veículos de segurança privada na frente e atrás, transportavam um grupo cuidadosamente selecionado. Thomas e Sarah Peterson, Dra. Eleanor Whitman e sua equipe principal de cientistas, um representante do Departamento de Estado convocado às pressas, e, claro, Stella e Lumina, acomodadas em um trailer especialmente modificado para seu conforto e segurança. Thomas, sentado rigidamente no banco dianteiro do primeiro veículo, contemplava em silêncio a estrada que se abria à sua frente, iluminada apenas pelos faróis e pelo tênue brilho do amanhecer no horizonte. Em seus quase 60 anos de vida, jamais imaginara encontrar-se em tal situação. A caminho da ONU, transportando uma criatura que desafiava todas as leis da biologia conhecida. Mas não era apenas a estranheza da situação que o perturbava, era a profunda transformação que sentia ocorrendo dentro de si, um descongelamento doloroso de emoções há muito reprimidas, como um rio que finalmente rompe o gelo do inverno. "Você está bem, pai?" A voz de Sarah quebrou seu devaneio. Ela havia se movido silenciosamente para o banco ao seu lado, quando o motorista parou para um breve descanso. Thomas tentou sorrir, mas o resultado foi apenas uma contração nervosa no canto dos lábios. "Estou pensando em sua mãe", admitiu, finalmente, as palavras saindo com dificuldade, como pedras sendo arrancadas de um campo há muito não cultivado. Ela sempre dizia que havia mais mistérios no mundo do que poderíamos compreender. Sua voz falhou. "Eu sempre achei que era conversa fiada, romantismo, que tudo poderia ser explicado com números e fatos se tivéssemos conhecimento suficiente." Sarah observava o perfil do pai contra a janela, notando como as linhas duras de seu rosto pareciam ter suavizado nos últimos dias. "E agora?" perguntou ela gentilmente. Thomas virou-se para encará-la, e havia uma vulnerabilidade em seus olhos que Sarah não via desde a morte da mãe. "Agora penso que talvez o maior mistério seja como pude me fechar tanto. Como pude rejeitar tudo que não coubesse na minha visão estreita do mundo, incluindo você, Sarah, especialmente você." A confissão pairou entre eles, frágil e preciosa como um cristal recém-formado. Sarah sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Havia uma força nova dentro dela, nutrida pelo extraordinário vínculo formado com Lumina. "Não é tarde demais, pai", disse ela finalmente, cobrindo a mão enrugada do fazendeiro com a sua. No trailer que seguia logo atrás, Stella e Lumina pareciam sentir a importância do momento, ambas incomumente quietas e atentas. A Dra. Whitman, que as acompanhava para monitorar suas condições durante a viagem, observava fascinada como as duas criaturas pareciam comunicar-se sem qualquer som, apenas trocas de olhares e pequenos movimentos que sugeriam uma linguagem própria, desenvolvida além da compreensão humana. "Você acredita em destino, doutora?" perguntou o jovem assistente sentado à sua frente. A cientista, normalmente rápida em descartar conceitos que não pudessem ser empiricamente verificados, surpreendeu-se ao responder. "Não costumava acreditar, mas depois de testemunhar uma impossibilidade biológica respirando à minha frente, digamos que estou mais aberta a todas as possibilidades." Quando finalmente alcançaram Nova York, após dias de viagem cuidadosamente planejada por rotas secundárias para evitar a tensão indesejada, o mundo já estava em frenesi de antecipação. Apesar dos esforços para manter sigilo, informações haviam vazado, como sempre acontece, e uma multidão se reunia em frente ao complexo da ONU. Eram protestantes e apoiadores, céticos e crentes,
jornalistas e curiosos, todos unidos pela necessidade humana fundamental de testemunhar o extraordinário. Thomas, que até poucas semanas atrás era apenas um fazendeiro recluso, cujo mundo limitava-se às cercas de sua propriedade, agora se via no epicentro de um momento histórico. Quando o comboio parou nos fundos do edifício principal, onde uma entrada discreta havia sido preparada, ele sentiu o peso da responsabilidade como nunca antes. Um funcionário de alto escalão da ONU aproximou-se para recebê-los. Seu rosto, uma máscara de diplomacia profissional, que não conseguia esconder completamente o assombro quando seu olhar captou Lumina através do vidro. "Senhor Peterson", disse ele estendendo a mão, "em nome do secretário-geral, agradeço por confiar em nós para este momento histórico." Thomas aceitou o aperto de mão, sentindo-se estranhamente calmo agora que o momento havia chegado. "Não se trata de confiança", respondeu ele com uma clareza que surpreendeu a si mesmo. "Trata-se de reconhecer que algumas descobertas são grandes demais para pertencer a uma só pessoa ou nação. Algumas revelações pertencem ao mundo." Quando as portas do trailer se abriram e Lumina emergiu sob os olhares atônitos dos presentes, Thomas Peterson compreendeu finalmente o verdadeiro significado de milagre. Não como uma violação das leis da natureza, mas como um lembrete de que essas leis são muito mais vastas e misteriosas do que nossa limitada compreensão pode abarcar. O salão da Assembleia Geral das Nações Unidas jamais testemunhara um silêncio tão absoluto. Centenas de diplomatas, líderes mundiais e observadores convidados permaneciam imóveis em seus assentos, o ar carregado de expectativa quase palpável. No palco central, onde normalmente chefes de Estado discursavam sobre políticas e acordos internacionais, estava Lumina. Não em uma jaula ou contida por quaisquer restrições, mas livre, digna, radiante, sob as luzes do salão que pareciam acentuar a estranha luminescência que ocasionalmente pulsava sob sua pele. Ao seu lado, Stella permanecia serena, como uma guardiã orgulhosa. Sarah estava próxima, não como intermediária agora, mas simplesmente como testemunha. E Thomas, o homem que há menos de um mês rejeitara a égua grávida como um fardo improdutivo, agora se encontrava alguns passos atrás, transformado pela jornada tanto quanto qualquer outro presente. O secretário-geral da ONU aproximou-se do microfone, limpando a garganta nervosamente. "Representantes das nações do mundo", começou ele, sua voz ecoando pelo sistema de som. "Estamos aqui hoje como testemunhas de algo que transcende fronteiras, políticas e até mesmo nossa compreensão científica atual." Foi nesse momento que ocorreu o que mais tarde seria descrito em milhares de manchetes, analisado em incontáveis documentários e discutido em livros de história, ciência e filosofia por gerações. Lumina, que até então nunca havia emitido qualquer som reconhecível como linguagem, deu um passo à frente. O secretário-geral interrompeu-se, instintivamente recuando para dar espaço à criatura. Um murmúrio nervoso percorreu a Assembleia, rapidamente silenciado quando Lumina abriu o que poderia ser descrito aproximadamente como boca. O som que emergiu não era uma voz no sentido convencional. Era simultaneamente mais musical e mais estranho, como se múltiplas cordas vocais operassem em harmonia perfeita. Mais surpreendente ainda era que, embora o som fosse inumano, as palavras eram perfeitamente compreensíveis. "Vim como mensageira", disse Lumina, cada sílaba distinta apesar da estranheza tonal. "Não de outro mundo como alguns especularam, mas deste mundo. O mundo que todos compartilhamos, mas que poucos verdadeiramente compreendem." A sala explodiu em exclamações chocadas antes de mergulhar novamente em silêncio absoluto. Nas cabines dos tradutores, operadores confusos perceberam que seus serviços eram inexplicavelmente desnecessários. Cada pessoa presente, independentemente de sua língua nativa, compreendia perfeitamente as palavras de Lumina. "Durante milênios", continuou Lumina,
seu olhar extraordinário percorrendo a Assembleia. A conexão entre as espécies deste planeta tem se deteriorado. Humanos isolaram-se da teia da vida, esquecendo que são apenas uma parte de um todo muito maior. O resultado desse isolamento está ao seu redor. Ecossistemas em colapso, espécies desaparecendo em ritmo alarmante e uma solidão existencial que aflige mesmo suas sociedades mais avançadas. Thomas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As palavras pareciam direcionadas especificamente a ele, ao homem que havia passado décadas construindo muros entre si mesmo e o mundo vivo ao seu redor. Meu nascimento não foi acidente ou anomalia. Lumina prosseguiu. Foi uma intervenção necessária, um lembrete físico e inegável de que as barreiras que vocês consideram absolutas são, na verdade, construções artificiais. O DNA, que seus cientistas tratam como um código fixo e inviolável, é na realidade um sistema dinâmico, capaz de comunicação e adaptação entre espécies quando as condições são adequadas. Na primeira fileira, a doutora Whitman franzia o senho, sua mente científica lutando para reconciliar o que ouvia com tudo que havia aprendido durante sua carreira. Ao mesmo tempo, uma excitação quase infantil crescia dentro dela, a sensação pura de estar presente no momento em que um paradigma inteiro desmoronava. O que vocês chamam de milagre, continuou Lumina, é apenas a manifestação física de uma possibilidade que sempre existiu. A convergência consciente entre espécies. Não sou o resultado de uma mutação aleatória ou intervenção externa. Sou o fruto de uma comunicação genética deliberada, facilitada pela mais pura das emoções que todas as criaturas sencientes compartilham. Neste ponto, Lumina voltou-se para Stella, seus olhos encontrando os da égua em um momento de conexão que fez muitos dos presentes conterem a respiração. O amor não é exclusividade humana, disse a criatura, voltando-se novamente para a Assembleia. É a força fundamental que une todos os seres vivos e, quando manifestado em sua forma mais pura, como o amor de uma mãe disposta a tudo para proteger sua cria, pode literalmente reescrever as leis que vocês acreditam governar a vida. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Sarah enquanto observava a transformação nos rostos ao seu redor, do ceticismo ao assombro, do assombro à compreensão. Thomas, ao seu lado, não mais tentava conter a própria emoção. Pela primeira vez em décadas, permitia-se sentir plenamente, deixando que as barreiras erguidas desde a morte de sua esposa finalmente se dissolvessem sob o impacto das palavras de Lumina. Estou aqui, concluiu a criatura, sua voz harmônica ressoando através do salão com uma autoridade tranquila, não como uma curiosidade para ser estudada, mas como uma ponte entre mundos que nunca deveriam ter sido separados. O futuro de seu planeta, nosso planeta, depende da restauração dessas conexões perdidas. E esse processo começa hoje, com vocês, testemunhas do que é possível quando abrimos nossos corações para o extraordinário que sempre existiu ao nosso redor. Quando Lumina finalmente silenciou, o mundo que a assistia havia sido irrevogavelmente transformado. Uma nova era começava. Não apenas para a ciência ou para as relações entre espécies, mas para a compreensão fundamental do que significava estar vivo neste planeta compartilhado. Nas semanas e meses que se seguiram àquele histórico discurso nas Nações Unidas, o mundo assistiu a transformações que ninguém poderia ter previsto. Centros de pesquisa dedicados à comunicação interespécies surgiram em todos os continentes. Leis de proteção animal foram reformuladas em dezenas de países. A Fazenda Peterson, antes um lugar esquecido no mapa, tornou-se um santuário e centro educacional onde pessoas de todas as partes do mundo vinham para aprender sobre a nova ciência da convergência genética consciente. Thomas Peterson, que um dia expulsara uma égua grávida por considerá-la um fardo improdutivo,
agora liderava palestras sobre a importância da empatia como força transformadora no universo. Mas a mudança mais profunda talvez fosse a que ocorrera dentro dele próprio. Passei a maior parte da minha vida acreditando que valor se media em produtividade e números, confessou ele durante uma entrevista para um documentário. Quando perdi minha esposa, perdi também minha capacidade de enxergar além do tangível. Construí muros ao redor do meu coração, convencido de que era a única forma de sobreviver à dor. O que eu não percebi é que, ao fazer isso, estava me isolando não apenas do sofrimento, mas também do milagre da conexão. A mesma conexão que Stella e Lumina vieram para nos ensinar. Sarah, sentada ao lado do pai durante a entrevista, apertou sua mão quando sua voz falhou. A jovem que um dia chorara escondida por sua égua havia se tornado uma cientista promissora, trabalhando lado a lado com a doutora Whitman para documentar e compreender o fenômeno Lumina. Quanto a Stella e Lumina, sua história continuou a se desenrolar de maneiras que desafiavam expectativas. A criatura que nascera como um enigma biológico revelou-se uma ponte viva entre mundos. Não apenas entre espécies diferentes, mas entre modos de percepção e consciência que a humanidade apenas começava a vislumbrar. Outros casos de comunicação genética consciente começaram a ser documentados ao redor do mundo, nunca exatamente iguais à Lumina, mas todos compartilhando aquela característica essencial. Nasciam do amor incondicional e da conexão profunda entre espécies normalmente separadas por barreiras evolutivas. E em um mundo crescentemente fragmentado por divisões políticas, econômicas e sociais, essas histórias tornaram-se faróis de esperança e unidade. O que aprendemos com Lumina, escreveu a doutora Whitman em seu best-seller Além das Barreiras, não é apenas uma nova compreensão da genética ou da biologia evolutiva. É uma redescoberta do que sempre esteve ao nosso alcance. A capacidade de transcender limites aparentemente intransponíveis através da mais fundamental das forças, a empatia genuína que nos conecta a todas as formas de vida. O livro terminava com uma fotografia agora famosa. Thomas Peterson, Sarah, Stella e Lumina, juntos no campo ao pôr do sol na fazenda Peterson. Não mais uma propriedade privada, mas um santuário aberto a todos que buscavam compreender a mensagem trazida por uma égua rejeitada e sua extraordinária cria. Enquanto observamos essa imagem, somos convidados a refletir sobre os milagres que perdemos quando fechamos nossos corações para o diferente, o inesperado, o aparentemente impossível que pode estar esperando para transformar nossas vidas. Queridos espectadores, essa história não é apenas sobre uma égua grávida e o que ela deu à luz. É sobre os muros que construímos ao nosso redor e como eles nos impedem de experimentar os verdadeiros milagres da vida. Quantas vezes rejeitamos algo ou alguém por não se encaixar em nossa visão limitada do mundo? Quantas oportunidades de transformação perdemos por medo do desconhecido? A jornada de Thomas Peterson nos lembra que nunca é tarde para abrir o coração, para reconhecer que o universo é muito mais vasto e misterioso do que nossa compreensão limitada pode alcançar. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e transformação. E claro, inscreva-se em nosso canal para mais histórias que desafiam os limites do possível e nos conectam com o extraordinário que existe em cada ser vivo. No card que aparece agora na sua tela, você encontra outra história igualmente emocionante sobre conexões improváveis que mudaram vidas para sempre. Até o próximo encontro, lembre-se, o maior milagre talvez seja a capacidade de reconhecer o milagre que existe em cada ser ao nosso redor. Obrigado por assistir.